E a gente continua em Brasília porque a tragédia aérea em Vinhedo também pode ser tema de um debate no Supremo Tribunal Federal. A Corte incluiu na pauta de julgamentos uma ação sobre regras para investigação de acidentes aéreos. Repórter Janaína Camelo, os ministros vão julgar o sigilo dessas apurações. É esse o foco? Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente aí. O sigilo disso estão entre os itens que vão ser aí analisados em julgamento pelo Supremo na próxima quarta-feira. Então, só para entender, essa é uma ação que foi apresentada aqui ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República, isso em 2017, sobre alguns trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que foi alterado numa lei de 2014. Então, esse julgamento, ele começou em 2021, no plenário virtual. O relator é o ministro Nunes Marques, que no seu voto ele considerou que são constitucionais, sim, esses trechos que foram alterados nesse código. Na sequência aí do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu vista, suspendendo esse julgamento. E até então, Thiago, esse julgamento ainda não havia sido pautado para análise. Então, agora, o STF decide retomar esse julgamento dias depois desse acidente com a Voipés na última sexta-feira, que acabou deixando 62 pessoas mortas, né? Então, o que exatamente a PGR está questionando? Vão ser analisados nesse julgamento 14 regras desse Código Brasileiro de Aeronáutica. Todos eles dizem respeito aos procedimentos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CIPAER, que quem é o responsável é o CENIPA. E também sobre o compartilhamento de informações com outros órgãos e com a Justiça. Então, entre essas regras questionadas que foram alteradas, a que determinou que dados de análises e investigações feitas pela CIPAER, pelo CENIPA, só podem ser utilizadas como provas em processos judiciais e administrativos quando for fornecido por decisão judicial. A PGR também questiona, por exemplo, a prerrogativa, a precedência dada à CIPAER e ao CENIPA no acesso e na guarda de itens de interesse para a investigação, como, por exemplo, a análise das caixas pretas. Então, que a PGR alega que essas regras, por exemplo, claramente veda acesso de pessoas e órgãos envolvidos aí a informações que são de seu interesse e necessária ao cumprimento da missão constitucional, no caso de órgãos do sistema da Justiça, como o Ministério Público e também a Polícia Criminal. Então, este caso está pautado para quarta-feira, vai ser o primeiro item da pauta, então certamente ele vai ser analisado. O ministro, então, Alexandre de Moraes, será o primeiro aí a votar, seguido dos demais ministros. Só para finalizar, Thiago, hoje aqui no Supremo, quem esteve aqui foram representantes das principais companhias aéreas. Eles foram recebidos pelo presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas segundo a assessoria não falaram em si sobre o caso em si da Voipés, do acidente da última sexta-feira, mas falaram aí sobre o alto índice de disputas judiciais no setor aéreo. Thiago. Janaína Camelo, então, quarta-feira teremos essa sessão no Supremo, claro, sempre acompanhando com a nossa reportagem. Até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, para entender por que uma discussão como essa, que está tendo o andamento desde 2017, só agora vai ser, entre aspas, desenterrada no momento de clamor popular, é claro, o que isso vai pesar em investigações, o que a área da Justiça pode ter de mudança se o Supremo tiver esse entendimento de dar sequência e utilizar essas provas, não é isso? Olha, Thiago, eu acho inadequado que esse julgamento se dê exatamente no calor de um acidente aéreo, porque o clamor social pode, de alguma maneira, interferir no resultado do julgamento. Isso não é bom em questões judiciais, em especial na Suprema Corte, onde se discute simplesmente a constitucionalidade ou não de trechos de lei, nesse caso, do Código Aeronáutico Brasileiro. A questão é importante, deve ser julgada, não deveria estar aguardando há muito tempo, assim como muitos outros casos estão parados no Supremo Tribunal Federal, que tem uma pauta gigantesca de processos em trâmite. Exatamente porque a gente dizia há pouco que há interesse público na solução de acidentes como esses, porque muitos brasileiros usam as aeronaves como transporte, isso impacta na segurança e na vida de muitas pessoas. E a lei diz que há um sigilo
muito robusto nas investigações que envolvem os acidentes aéreos. E mais do que isso, quando há a divulgação dos relatórios finais, esses relatórios não poderiam ser utilizados como prova em processos judiciais, sejam processos criminais ou processos de natureza civil, de indenização também, o que não faz muito sentido, porque se é um relatório tão robusto diante de uma investigação que às vezes leva anos e que envolvem tantos técnicos muito competentes dos órgãos oficiais, que lidam com questões mecânicas, com questões até psicológicas, com todos os dados que envolvem um acidente, essas informações deveriam servir, sim, a processos judiciais, até porque há ali a presunção de que são informações verdadeiras tidas por pessoas técnicas e isentas. Então, de fato, há um julgamento que deve acontecer, não só para que esses elementos possam ser utilizados em outros processos judiciais, mas também para que haja acesso a essas informações e não haja tanto sigilo assim, até porque estamos falando de questões de interesse público, em que as vítimas deveriam ter livre acesso, em que as famílias das vítimas deveriam ter livre acesso e que a sociedade como um todo também deveria ter, por ser uma questão justamente de interesse público. Ô, Dora, depois dessa análise mais técnica do Kobayashi, mas também falando dessa história do calor da hora, né? É um erro das autoridades insistirem numa discussão num momento como esse, mas será que essa pode ser uma questão de legado, se é que existe, né? Uma consequência positiva, entre aspas, de um acidente como esse, como foi lá o de 2007 aqui em Congonhas, que passou por reformas para que isso não aconteça mais? Olha, não tem consequência positiva num caso como esse, né? O que eu vejo, a distorção que eu vejo é justamente a demora. Para que precisa acontecer algo deste tamanho para que se julgue uma ação que está lá desde 2017 e um julgamento que começou em 2021, não é? Tudo bem, como disse o Koba, é verdade, a pauta é gigantesca do Supremo Tribunal Federal, mas o que chama atenção é isso, que seja pautado pelo o clamor popular. Para mim isso é secundário. O que é de principal, o que salta aos olhos aí, é exatamente isso. Você tem um assunto desse no Supremo Tribunal Federal e precisa acontecer um acidente desse para que se tome uma providência, se dê andamento ao julgamento. Isso não acontece só nesse caso. Infelizmente, a gente vê quantas tragédias acontecem, as pessoas se mexem e o pior, e daqui a pouco tudo cai no esquecimento, sabe? Então, isso estava ali no arquivo, sei lá onde, no Supremo Tribunal Federal, aí acordam, acontece, morrem 72 pessoas, famílias são destruídas, para que se acorde assim, bom, então vamos julgar isso. Para mim, esse é o principal ponto.